Finais teóricos, temáticos e práticos. Pessoal, eu vou dividir o ensino de finais em 3 temas e eu queria mostrar a diferença deles para vocês, tá? Olha esse finalzinho aqui. As pretas têm um peão a mais, esse peão está descendo, ele quer virar dama, né? Aqui para baixo. Só que a máquina marca como empatado. Mesmo com o peão a mais, as pretas não têm uma linha forçada para ganhar. Nos finais teóricos, pessoal, eles são caracterizados pela pouca quantidade de peças, né? Quantidade reduzida de peças, e um dos jogadores consegue forçar o resultado. Nesse caso, as brancas conseguem forçar o empate. As pretas não têm uma sequência forçada que garanta a vitória. Por quê? Por mais que... Deixa eu passar a vez aqui. Por mais que as pretas tentem dar cheque, eu sempre vou conseguir escapar dos cheques, né? O rei não consegue passar para ajudar o peão no seu avanço, né? E se avançar o peão, agora tem uma técnica que a gente chama de técnica de Philidor, ou manobra de Philidor, né? Que eu vou com a torre para trás. Quando o peão chegar na terceira ou na sexta linha dele, eu vou para trás. E no momento que o rei tenta entrar na posição, veja que se eu passasse a vez, seria checkmate aqui embaixo, né? Mas eu tenho cheques perpétuos. As brancas têm uma técnica de cheque perpétuo aqui. O rei não tem mais onde se esconder. Enquanto o peão estava na quinta, o rei, em teoria, de alguma forma, se não fosse a torre, poderia se esconder aqui na frente do peão para evitar cheques. Mas uma vez que o peão avança, não tem mais uma proteção. Ou seja, o rei está desprotegido, ele vai tomar cheque infinitamente e é por isso que empata. Tá, mas o meu foco não é mostrar tanto esse final aqui. Ele é um final teórico como vários outros, ok? Se o rei tentar fugir aqui, é só eu voltar lá para atacar o peão. Isso aqui está empatado, ok? Esse peão vai cair e torre contra torre vai dar empate, tá? Agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Então gravem isso. Finais teóricos são aqueles finais extremamente reduzidos, onde um dos jogadores consegue forçar o resultado que lhe é favorável. Ou o jogador com vantagem força a vitória, ou o jogador com desvantagem força o empate. Agora eu queria que vocês observassem essa partida, que eu joguei contra um jogador muito mais forte que eu, quase 2.400 de rating, né? E caiu num final onde eu tenho um peão a menos, ok? Ainda tem muito jogo, esse final tem muita peça, então ele não é um final teórico, porque nenhum dos jogadores conseguem forçar o resultado. Embora as pretas tenham vantagem, as pretas têm um peão a mais, ok? No entanto, existe um tema aqui, na qual eu vou me agarrar para tentar salvar essa partida e empatar. E o tema que eu vou buscar é justamente o que eu acabei de mostrar para vocês, que é a técnica de defesa, onde eu vou ter cheque perpétuo com a manobra de Philidor. Então, o que eu vou tentar nessa posição? Eu vou tentar trocar todos os meus peões. Cada peão que eu der para o meu adversário, eu pego um dele. De modo que ele vai ficar com um peão só. Então, aqui eu separei o editor. Imagina se eu pudesse fazer o seguinte. Eu pego o peãozinho dele e troco por um meu, né? Eu perco o meu, mas ele perde um dele também. Eu perco o meu, ele perde um dele e assim sucessivamente. Se cair nessa posição, se eu conseguir simplificar para esse final, esse é um final teórico que eu sei empatar. Tudo que eu preciso é deixar a minha torre ali na terceira, né? Por quê? Como eu já disse, eu não posso deixar o rei dele entrar, invadir a terceira, né? E eu coloco o meu rei aqui na frente para bloquear o peão. Se eu fizer isso, empata. Ou seja, eu quero chegar nessa posição, nesse final teórico, porque esse é um final teórico que eu sei o que fazer. Por enquanto, pessoal, eu não sei como é que eu vou chegar lá, mas eu vou me esforçar para tal. Ou seja, isso aqui é um final temático. Existe um tema a qual eu estou perseguindo, ok? O tema é o final de peão a menos para entrar na manobra de Philidor, ok? Como é que eu faço para chegar desse final temático ao final teórico? Aí são os finais práticos, é a parte prática da coisa, né? São as estratégias, que também existem várias estratégias práticas, né? Para tentar chegar lá. Por exemplo, aqui eu usei uma das estratégias de ativação das peças. A minha torre dominou a coluna aberta, então a minha torre está melhor que a dele. Ele tentou, ele se preveniu de um outro tema, que é a invasão na sétima, né? Aqui um outro tema possível, melhoramento do rei, né? Agora eu vou usar o tema da simplificação, né?
que é uma estratégia também de finais. E aqui um outro tema que é criar o peão passado. E agora eu vou trocar o meu peão passado pelo dele. E com isso, pessoal, veja, eu estou chegando cada vez mais perto daquele final teórico que eu já sei empatar, né? E aí continua aqui, eu entrei numa linha onde ele até dá cheque aqui, mas ele tem que voltar para defender o peão. Mas eu também não posso tomar o peãozinho aqui, deixa eu colocar na análise. Eu também não posso tomar esse peãozinho, senão ele pega e agora ele tá melhor aqui. O peão dele agora é passado e o rei dele tá muito melhor que o meu. Por isso aqui eu volto com o meu rei. E ele não tem nada melhor do que dar cheque de novo. E aqui ele percebeu que não tinha mais o que fazer. A gente vai ficar repetindo toda hora. Quando eu saio, ele tem que voltar para defender o peão, porque senão eu pego com cheque. E aí é diferente, né? Se eu pegar o peão dele com cheque, vai cair os dois. E aí tá empatado. Então ele tem que voltar. E ele me ofereceu um empate, né? E empatou. Eu acho que eu consegui explicar bem o que eu queria. Os finais teóricos são aqueles super reduzidos que um dos jogadores consegue definir o placar, né? Existem finais teóricos que quem está com vantagem ganha, força a vitória, e tem outros finais teóricos que o jogador em desvantagem consegue salvar e forçar o empate. Já os finais temáticos são aqueles que têm mais peças, são finais, claro, mas tem mais peças e ainda tem toda uma luta a se seguir, mas tem um tema também, às vezes tem mais de um tema, né? Que você pode perseguir, que te é vantajoso, né? E o final prático é a luta em si, ok? Agora eu quero mostrar como treinar esses finais que eu acabei de explicar. Aqui, turma, eu fui lá no Lichess e eu fui nos temas de meio jogo lá para treinar, temas táticos, né? E tem um chamado Zugzwang. Zugzwang. Recomendo muito esse aqui, tá? Ele é específico, na maioria das vezes, tá? Para finais temáticos. Então aqui eu tenho um tema da infiltração, eu posso avançar o peãozinho, e aí eu tento entrar, mas ele pega a oposição. Só que aí tem um teminha aqui que eu recupero a oposição com o passa-vez, o lance passa-vez. Ele me volta com o tema da maioria, né? Ele tem um 2 contra 1, e se eu não fizer nada ele vai fazer um peão passado, então eu capturo o peão dele, e agora eu ganho. Nesse momento ele vai ser obrigado das duas uma, ou entregar o peãozinho aqui avançando, ou ele vai recuar, mas eu vou ter que pegar o peão de qualquer jeito, e estou completamente ganho. Então, tiveram vários temas aqui, tá legal? O Zugzwang, ele é muito bom para treinar temas de finais. Tá, mas eu não preciso parar... O grande ponto que eu queria mostrar é que eu não preciso parar aqui. Olha que interessante, pessoal. Se eu for lá embaixo, ali no final, do lado do foguinho, tá escrito do jogo 5+0. Porque esse exercício, ele saiu de um jogo real, tá bom? Duas pessoas se enfrentaram e caiu nesse finalzinho aqui. E o site, ele viu que era interessante e ele colocou como exercício, tá? Então isso aqui é uma partida real. O que eu fiz? Eu entrei na partida real. Agora eu não estou mais no exercício, estou na partida real. Aqui no jogo, as brancas jogaram errado, né? O jogo estava empatado. Mas elas cometeram um erro, que esse é o tema do Zug, né? Sair do empate absoluto para um erro decisivo, né? Aí o jogador de pretas avançou, tal, que foi tudo igual. Passou a vez, que nem... Aqui teve uma diferença. Ó, na partida que aconteceu de verdade entre dois seres humanos, o jogador de brancas mexeu o rei, que foi até um pouquinho pior. Porque aqui acho que as pretas já podem invadir. Direto, né? Se avançar aqui, vai acabar dando na mesma, né? O computador, no exercício lá, ele tentou esse direto, tá? E aí o que eu fiz? Eu capturei e aí acabou aqui. Parou aqui. Essa era a posição, tá? Minha recomendação... Você pode fazer tudo isso que eu fiz. Eu entrei na partida e corrigi ali o lance que estava diferente. Ou então você só salva a posição e bota no editor. Mas eu quero que você jogue isso contra o computador. Tá legal? É uma dica, é uma possibilidade. Você vem aqui nos 3 pontinhos, ó. Continuar daqui. Eu apertei no continuar daqui contra o computador. E aí você vai jogar com o nível mais alto. Porque veja, você está completamente ganho. Você tem que acertar os lances agora nesse final teórico. Ok? Então eu vou aqui de pretas, porque as pretas têm a vantagem, né? E agora eu vou jogar esse final. Ele avançou aqui, eu pego. Eu não vou fazer o final inteiro, né, pessoal? Mas só para mostrar para vocês. Agora eu tô no final teórico, pessoal. Eu tenho 2 peões passados agora. É só eu realmente fazer tudo certinho que eu ganho. Vou tentar esse, porque se ele jogar o rei em C3, eu consigo pegar a oposição, né?
Aí ele vai pensar. O nível 8 é o que mais vai me oferecer resistência, ok? Ele tá demorando um pouquinho para jogar. Ah, minha internet tá ruim, né? Bom, ele jogou. Ó, foi bom eu ter jogado em B5, porque agora eu jogo em C5 e eu pego a oposição e eu vou, através desse pivô de manobras, eu vou invadir a posição. Vou invadir por aqui. Acho que ambos devem ganhar, eu tenho 2 peões a mais, né? E aí eu vou continuar agora e vou em busca da vitória. Eu não vou jogar tudo, tá? A dica, então, para treinar agora finais teóricos é continuar o exercício, tá? Muita gente vai lá no continue treinando, aí vai para outro exercício. Legal, pode fazer assim. Saiba que você está treinando temas. Beleza, finais temáticos. Finais teóricos, continue daquela posição. Como é que você termina aquela posição, né? Uma outra dica seria recorrer aos livros, né? A literatura enxadrística, ela é extremamente rica, pessoal. Vale a pena de vez em quando você ter o seu livrinho de xadrez, tá? E eu recomendo esse, Técnicas de Finais em Xadrez, do Dr. Max Oive e David Hooper. Esse primeiro nome que eu falei, Dr. Max Oive, ele foi o 4º campeão mundial de xadrez, tá? Então é um livro que tem uma boa fama, né? Foi feito por um campeão mundial de xadrez, também foi presidente da FIDE. E eu indico esse, primeiro porque ele não é tão caro, ele vai girar ali em torno de 70 a 90 reais, acredite em mim, comparado com outros, esse é bem barato até. Esse é em português, então são poucos os livros que tem em português, mas esse é em português. E ele é na notação, digamos, normal, assim, a mais atual, a mais recente, que é a notação algébrica. Tem vários livros que tem a notação antiga, né, a notação descritiva, que às vezes a pessoa não gosta. Então, esse livro, ele é excelente por todos esses pontos, né? E ele é específico sobre finais teóricos. Ele vai mostrar desde o zero o que é oposição, os tipos de oposição, como ganhar o final rei e dama, final rei e torre, como ganhar com o seu peão, fazer o peão promover, né? Casos de peão 1 contra 1. Aí também tem vários temas, o tema do trebuchet, temas de corrida, promoção com cheque. Ixi, Maria, ele fala tudo sobre isso, né? O caso do quadrado. Finais 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 2. É uma recomendação, tá? Quem tiver disposto, é uma sugestão. Esse livro ele é muito bom, tá? Também vou oferecer o PDF dele, também tem esse livro em PDF disponível, tá? E ainda tem a terceira forma, que é pegar o PDF e transformar em livro numa gráfica. Fica um pouquinho mais barato, mas as folhas também são mais frágeis, são de sulfite, tá? Mas fica essa recomendação. Quem devorar esse livro, eu garanto, vai ficar muito bom em finais teóricos. Tá legal? Bom, para finais teóricos, então eu recomendei o livro do Dr. Max Oive, né? E também treinamento depois do Zug. Para finais temáticos, eu recomendei treinar o tema de Zugzwang lá no Lichess. Eu também vou mandar uma lista de exercícios separados para treinar. Agora, faltaram os finais práticos, né? Como treinar os finais práticos. Aí eu vou recomendar esse livro, o Endgame Strategy. O problema dele tem alguns problemas, né? Primeiro, ele é em inglês, ele não tem tradução para português, e ele também é bem mais caro, né? Porém, é o meu livro base, o meu livro guia. É o livro que eu uso para treinar e para passar treino também. Eu só queria mostrar para vocês, esse livro também tem a versão PDF, eu posso mandar em PDF, e também eu já fiz ele em gráfica, o meu livro que eu fiz é em gráfica, né? Ficou R$90, não ficou tão caro assim, e me vale muito a pena, tá bom? Ele é um livro excelente. Os finais práticos, pessoal, a melhor maneira de nós aprendermos o que fazer na prática é ver os grandes jogadores fazendo. Então, basicamente, o tema que eu estou passando aqui são as partidas modelo. É você ver jogadores fortes fazendo, porque eles vão fazer coisas fortes, né? Nos livros, a coisa já vem separadinha, bonitinha. Mas, se você não quiser recorrer aos livros, então você pode pesquisar por conta própria partidas interessantes e ver qual foi a técnica de finais daqueles jogadores. Em específico, eu falaria jogadores como Capablanca, Magnus Carlsen e Karpov. São grandes finalistas do xadrez. Veja as partidas dele que você vai aprender muita coisa. Mas você vai ter que aprender por si, né? O livro, ele já fala os detalhes ali, já está tudo prontinho, né? Você não precisa descobrir nada. Você só precisa ler. Tá legal, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Vou me basear nesses conceitos para treinarmos finais.